Você fazia o que nessa empresa Eu lá? era compradora. Compradora da construtora, né? Comprava os material da Comprava construção? tudo, desde pedra, areia, até o acabamento mais foda da... Então você sabia o preço de um saco de cimento? Ah, sei. Ah. Não, na época eu sabia, né? Agora eu não sei mais. Mas... Caramba, Rapaz. ó. 18,45. Era mais ou menos isso na época. Caraca, hoje tá sem conto. É, um sem saco. conto. Ó mais. Há quantos anos atrás isso, mais ou menos? Faz 5 anos. 5 anos, não 5 faz anos. muito tão, não. É, mas eu conhecia de tudo, todo tipo de material. Argamassa, os tipos, AC1, AC2, As marcas, AC3, tudo, né? as marcas, o tamanho de pedra. Porque na minha cabeça, antes de trabalhou entrar pra mesmo. construção, eu achava que pedra era pedra, né? E não, né? Trabalhando na construção é pedra 1, pedra 2, pedra 3, tamanhos de pedra, tipos de madeira. Pra mim tudo era madeira, não. Cedrinho, Você tinha que saber de tudo, cuma- então. cumaru, tudo. Então, E ganhava bem um trampinho desse? Uns 2 contos, 3 eu contos? tirava mais. Tirava mais? Tirava mais. Ué, Ganha comissão também por venda, não? Não, mas eu ganhava muito, como é que falar? Presentinho, né? Porque o pessoal queria que eu Desconto? fechasse, né? Não, como eu era compradora, então eu fazia um orçamento e as Ah. empresas queriam que eu fechasse com elas, né? o jeitinho brasileiro, né, Aí pai? eles iam lá e me mandavam uma cesta, né? No final do ano. Captei a vossa É. mensagem. Era um panetone, era um vinho, era... O pessoal vivia me dando coisa, gente. Eu vivia recebendo Pra coisa. fechar o negócio. E você Mas eu não aceitava, não. E você ficou quantos anos trabalhando com isso? Quase 9 anos. Nossa, meu querido. Uma Caramba, vida. Ela sabe tudo as pedras de cimento, então. Aí ela sabe Aí tudo. sabe a medida até de prego. Sabia tudo de... 27 por 20, cabeça dupla, Aí. cabeça chata, assim, sem cabeça. Mano, Caraca, Manja. é a mina da Material de construção, porra. construção. E eu era especialista em ferramentas. Então, assim, todo tipo de ferramenta, todo maquinário da empresa era eu que comprava. Então, parte de ferramenta, Mas eu adoro que eu vou no home center, eu fico horas na parte de ferramenta. É que lá no meu... Caraca, essa é diferenciada, essa Natane, viu, Lá em velho? Mirandópolis, não sei como é que chama. Tipo assim, lá em Açaí é depósito de construção. Então você trabalhava num depósito. Não, eu trabalhava numa construtora de alto padrão. Então, a gente comprava dos depósitos de construção. É, meu querido. Só que a gente não bagulho é louco. comprava do depósito. Como era grande, a gente comprava direto do Fabricante. do fabricante. Ah, Então, a pedra era direto da usina, né? O caraca. cimento era direto da usina. Tudo direto da usina, né? Madeira diretamente lá da Amazônia, da Amazônia. irregular. Isso. Não, 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 fala em corta. irregular não. Ai, caramba, mano. Da Não, hora. entendi, cara. É da É, hora, é um bagulho 9 anos no bagulho. Daí... Então, dali você veio pro Japão, desse trampo? Sim, sim. Mas, assim, a minha história com o Japão aconteceu muito antes disso, né? Você já tinha vindo antes? Não, aconteceu a vontade de vir, né? Desde criança eu queria vir, porque eu tinha... Meus padrinhos trabalhavam aqui no Japão, trabalhavam em Tóquio, né? Eles arrumavam, tipo, acho que é hotel, não sei como é que fala, né? Na época, né? Eles arrumavam um quarto, né? E eles trabalhavam muito, trabalhavam 16, 18 horas, e eles sempre contavam as histórias, e eu ficava, puta, meu, eu quero ir pro Japão. Meu sonho era vir pro Japão. Aí eu falava pros meus pais, quando eu fizer 18 eu vou pro Japão, quando eu fizer 18 eu vou pro Japão. Comecei a trabalhar muito jovem, né? Comecei a trabalhar com 13 anos. E aí eu fui juntando dinheiro, falei, não, com 18 eu vou pro Japão, com 18 eu vou pro Japão. Com 17, tirei meu passaporte, né? Comecei a fazer os esquemas, né? Já trabalhava numa empresa multinacional japonesa, trabalhava na Kyocera, não sei se vocês conhecem. Kyocera. Aqui, mas era lá do Brasil. Trabalhava lá e eu falei assim, tava estudando japonês, falei, não, eu vou pro Japão com 18, eu vou pro Japão com 18. E aí aí eu fui fazendo uma programação. Fiz a entrevista para Sony Hamamatsu, que nem existe mais, né? Antes era de câmeras, né, analógicas, porque eu trabalhava com câmera analógica no Brasil, então era fácil, né, trabalhar com o mesmo segmento aqui. Fiz a entrevista, passei, quando faltava meses para eu fazer 18 anos, meu pai faleceu. Ixi. Aí eu falei, putz, não dá, né? Meu pai faleceu de leucemia, foi da noite pro dia, assim, que a gente descobriu, começou o tratamento. Aí eu desisti. Aí eu falei, não tenho coragem, não vou, tô com medo, né? Aquela coisa, né? Puta, meu, se eu não, assim, a única pessoa que provia em casa, né, que bancava era meu pai, que bancava tudo, né? Eu já trabalhava, mas eu bancava só eu, né? Não a família toda. E aí eu falei, não dá, acho que não dá pra ir, né? Você tem irmãos ou você? Tenho irmãos, mas meus irmãos não trabalhavam, né? Na época só eu e meu pai que trabalhavam. Esse é mais novo. São mais velhos. Ah, mas é? Mas eles faziam, né? Meu irmão, Entendi. fazia faculdade, só estudava, né? O outro já tinha família, então, né? Então não tinha condições. E aí eu peguei e falei, meu, não vou desistir. E aí fiquei com aquele medo, sabe? E aí começou a vir as histórias, que daí todo mundo que voltava do Japão contava uma história triste.
Ah, porque eu quebrei o joelho e lá não tem cirurgia. Ah, porque eu quebrei umas histórias. Mesmo? Umas histórias assim, nossa, porque eu trabalhava 18 horas, quase morri na máquina, não sei das quantas. Umas histórias muito assim, macabra, né? E aí Ninguém falava que que ganhava dinheiro, que dava pra você se bancar mesmo trabalhando muito. Ninguém falava isso pra você? Não, todo mundo só falava coisa ruim. Esquisito, hein? E aí, assim, todo mundo só falava coisa ruim. E aí eu falei, meu, medo de vir. Aí eu fui trabalhando, né? Fui entrando numa empresa, fui trabalhando até trabalhar nessa com 9 anos. Quando eu fui fazer 30, eu tava com 29, acabei de fazer 29, eu falei, putz, eu queria tanto ir pro Japão, ou eu vou agora, enquanto eu tenho coragem, né? Quando eu tenho disposição, né? Porque o Japão tem limite de idade, né? 50 e lá pouco, né? 50 e pouco já não vai muito, né? Eu falei, ou eu vou agora, enquanto eu tenho coragem, ou se eu deixar bater 40, 50, não vou ter mais coragem, e acho que não vai rolar, né? E aí eu falei, ou vou agora ou nada. Eu falei, quer saber, eu vou fazer tudo quietinha. Vou renovar meu passaporte, porque meu passaporte já tinha vencido. Vai eu renovar meu passaporte. Renovar não, tirar outro, né? Porque já tinha vencido. Tirei um passaporte novo, vai eu atrás de agência, fui atrás de tudo. Consegui uma agência lá. E aí eu gostei do trabalho, gostei de tudo que me ofereceram. Eu falei, se sair meu visto é pra eu ir. Eu vou ir daí, se sair meu visto. Mas eu não contei pra ninguém. A única pessoa que eu contei foi pra empresa. Porque como eu já estava há muito tempo na empresa, eu já era o braço direito da empresa, né? Então, eu cheguei neles, eu via eles como pais para mim, né? Os donos, né? Eu falava, eles são meus segundos pais, não tenho mais pai, né? E eles eram como minha família. Eu cheguei e falei, eles, não vai. E aí, eles também, né? Tinham história muito, assim, ouvia, né? Dizer de pessoas que trabalhou muito aqui no Japão, voltou doente, isso, aquilo pro Brasil. Eles tinham aquele medo, né? Não, você vai sofrer lá, fica aqui, né? Você tem nosso apoio, tem nossa ajuda. E aí eu fui começando... Saúde. Ai, Corona, pra lá. Tá doido, não. E aí eu comecei a convencer eles de que eu queria muito isso. Depois que eu convenci, eles falaram, você pretende ficar quanto tempo lá? Eu falei, uns 2 anos, no máximo. Então faz o seguinte, vai, se não der certo, você volta pra cá. Aí quando eu tive essa garantia de que se não desse certo, eu tinha meu emprego de volta, eu falei, não tô perdendo nada. Então você nem veio você nem veio assim, tanto pelo dinheiro que... Não, porque se você ganhava bem lá, 9 anos de fábrica, ganhava bem, você veio mais porque você queria vir mesmo. Porque eu queria vir mesmo. Pensa, 9 anos o FGTS que ela não pegou. Não tem essa cita quando quebra o contrato? Não, mas eu comprei uma casa antes, então eu usei o FGTS antes. Eu trabalhei 1 ano e meio no posto, quando eu saí eu peguei um dinheirinho. Não, e aí... Então você veio pro Japão porque você realmente queria mesmo, vir, né? Eu vendi meu carro, porque eu tinha já uma estabilidade, já tinha, né? Então não tinha porquê, né? E a empresa que eu trabalhava pagava minha faculdade de engenharia na época, né? Então eu tive que abandonar a faculdade, né? Cara, tá então, focada mesmo pra vir. Então, pra largar... engenharia? Eu fazia engenharia civil. Mas era particular? Era particular, era mais de 1.700, eu tava no 3º ano, mais de R$1.700 por mês. Eles bancavam? E são quantos anos? Isso há 5 anos atrás. Não, a faculdade, há quantos anos? 5 anos. Você tava no 3º? Tava no 3º. Tava 2. Foi mais da metade. É quase uma meia engenheira, então. Bem meia, né? Aí você ia se dar bem, porque ele já manjava tudo dos parafusos, do cimento. Sendo engenheira, tava tudo dentro do esquema. Nossa, e os engenheiros vinham me perguntar as coisas que eles não sabiam. O pessoal vinha... Você abandonou tudo pra vir pro Japão, então. Abandonei tudo pra vir.